gente colocou o nome de Confissões de Santo Agostinho. Por que Confissões de Santo Agostinho? Para falar do fiscal do Brasil. É um pouco daquela história, vocês vão se lembrar, acho que isso aqui é conhecido da maioria das pessoas, né? Na Confissões de Santo Agostinho ele fala: dê-me castidade, mas não agora. Isso nos lembra muito como é que está sendo a política fiscal do Brasil atual, né? Por quê? Olha quanto que vai crescer o gasto do Brasil em 2023. Tá? Isso aqui é o gasto, crescimento do gasto acima da inflação. Em 2023 cresce quase 7% ao ano. Isso é acima do período 2003-2015, né, que é o período pré-teto dos gastos. No período do teto de gastos, cresceu só 1,1% acima da inflação. A gente vai vir em 2023, né, que teve a PEC da transição, crescendo 7%. Aí você olha 2024, mais um crescimento forte esperado, acima de 4% de crescimento real dos gastos. E é o que o arcabouço fiscal me fala, é que em 2025 a 2026, o governo Lula iria crescer menos, iria crescer apenas 1,8%, e aí sim voltaria para um patamar mais próximo do teto dos gastos. Então é como se o governo estivesse falando o seguinte: olha, nos meus 2 anos do governo, eu vou gastar como nos tempos áureos, eu vou gastar com vontade, mas nos últimos 2 anos do governo eu vou segurar aqui a minha conta e vou gastar mais na linha dos períodos moderados do teto de gastos. É muito estranho isso. É estranho porque justamente o que o governo costuma fazer é o contrário. O governo geralmente segura a casa no início do mandato para quando se reaproxima a eleição, quando você tem a reeleição chegando, você tem espaço para gastar mais. Se lembrar, por exemplo, o governo Bolsonaro foi assim: o primeiro ano dele foi um ano de reformas, da reforma da Previdência, e o último ano do governo ele deu Auxílio Brasil de R$ 600, cortou o imposto para combustível, entre outras benesses que custaram mais de 200 bilhões de reais para os cofres. Então, a gente acreditar nesse arcabouço significa se acreditar que você vai ter uma estrutura de incentivos política diferente do passado. Eu acho improvável, tá? Não acho que esse arcabouço vai, ao longo do tempo, parar de pé, porque eu acho que esses incentivos daqui não batem com os incentivos políticos. Mas, de qualquer maneira, por que eu estou trazendo esse ponto agora? Não é porque eu acho que o fiscal vai voltar a fazer preço no Brasil. Não acho que o fiscal vai ser o principal determinante nos próximos 6 meses para os mercados brasileiros. Essa discussão é uma discussão mais de médio prazo, apesar de muito importante para o país. Mas o fiscal está batendo de outra forma no nosso cenário. E está batendo com uma atividade econômica que vem mais forte. Então, se os gastos do governo já começaram no ano passado a crescer forte, vão continuar esse ano crescendo forte, e no ano que vem vão crescer forte novamente, a tal da harmonia que o governo fala que tem que ter entre política fiscal e monetária não está existindo. Na prática, hoje, a gente vê um governo que cresce bem o gasto e dificulta o trabalho da política monetária. Como que ele dificulta? Num PIB, num crescimento que tem subido para cima. O primeiro trimestre foi muito afetado positivamente para a agricultura. Então, o PIB agrícola subiu 21% no primeiro trimestre, foi boa parte desse PIB muito forte que a gente viu no primeiro trimestre do ano. Mas mesmo que a gente olha as nossas contas do segundo trimestre desse ano, a gente continua crescendo bem. Então, o primeiro trimestre desse ano, crescimento de quase 8% analisado. O segundo trimestre do ano, crescimento de 2% analisado. Você faz uma média aqui, a economia brasileira está crescendo a 4%. Não acho que essa média é verdadeira. Acho que, mais uma vez, foi muito puxado por agro. Mas a economia está muito melhor do que se imaginava. A gente está falando do crescimento desse ano no Brasil, que pode ser 2,5%. Outra forma de olhar a mesma questão, tá? Que é os dados de mercado de trabalho. Aqui os dados de mercado de trabalho formal, média móvel de 3 meses. Você vê que esse dado está super sadio ainda. Então, o Brasil ainda está gerando empregos, inclusive acima dessa linha cinza aqui, do nível que, ao longo do tempo, é condizente com o mercado de trabalho estabilizando, tá? Então, a economia brasileira está bem ainda, tá? Em parte, mais uma vez, por causa do fiscal forte, em parte, por causa do agrícola, mas o fato é que a economia continua surpreendendo para cima e não é pouco que ela vem surpreendendo para cima, tá?